Brasil na Primeira Guerra Mundial, Parte 2. Após a declaração de guerra, o governo enviou militares e civis para que estes participassem dos esforços em terra, ar e mar. Vale lembrar que nas missões aéreas da Primeira Guerra Mundial, os aviadores participantes eram da Marinha e do Exército, já que a Força Aérea Brasileira só passou a existir no início da década de 40. Brasileiros em missões aéreas e precedentes históricos. A relação brasileira com a utilização de máquinas voadoras em operações militares é muito antiga, iniciando-se ainda durante a Guerra do Paraguai, quando, sob o comando de Caxias, o país usou balões importados dos Estados Unidos e tripulados pelos irmãos americanos James e Ezra Allen para a observação das linhas inimigas. Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, levantou o voo em 1894, no estado do Rio de Janeiro, com o dirigível Bartolomeu de Gusmão, que teve sucesso ao voar com amarras, mas teve problemas ao fazer um voo livre, sendo que este se partiu. Augusto morreu na França, em um acidente com outro dirigível seu, o Pax, em 1902, morrendo também o mecânico francês Georges Sachet, que colaborou com a construção do Pax. O mais famoso pioneiro da aviação brasileiro, inventor do avião Alberto Santos Dumont, criou famosas máquinas, destacando-se alguns dirigíveis e também os aviões 14 bis e o Demoiselle. Em poucos anos, a aviação evoluiu rapidamente, com diversos inventores pelo mundo aperfeiçoando as máquinas voadoras, e já durante a Primeira Guerra Mundial, os aviões e dirigíveis foram intensamente utilizados em combate. Podemos ver nessas imagens alguns dos aviões e dirigíveis usados na guerra. No Brasil, os aviões começaram a voar em 1910, ano em que foi realizado o primeiro voo de avião na América do Sul. O monoplano São Paulo foi pilotado pelo europeu Demetri Senso-Delavaux. O primeiro uso de um avião em operações de guerra no Brasil ocorreu durante a Guerra do Contestado, que aconteceu no território de divisa entre o Paraná e Santa Catarina, lutando de um lado os revoltosos da monarquia celestial e de outro o governo da República do Brasil. Em março de 1915, numa missão de reconhecimento, morre o tenente Ricardo Kirk, primeiro aviador militar brasileiro. No início do século XX, alguns militares brasileiros começaram a perceber o valor da produção nacional do avião. Marcos Evangelista da Costa Vilela Júnior, inicialmente em 1912, não obteve o apoio do então ministro da Guerra, o general Vespasiano, para construir um avião nacional. Porém, em 1917, voou o Aribu, pilotado pelo tenente aviador Raul Vieira de Mello, aeronave esta construída e projetada com recursos próprios, pelo persistente tenente alagoano do Exército Brasileiro Marcos Evangelista. Logo após a Guerra Mundial, o Exército comprou não só o Aribu, como também um outro avião, o Alagoas, do já capitão Marcos, para sua escola de aviação militar. No dia 2 de abril de 1917, mesmo mês em que seria fundado o navio brasileiro Paraná, o presidente da República Venceslau Braz compareceu à Ilha das Enxadas, na Baía da Guanabara, na Escola de Aviação Naval Brasileira, para assistir à formatura dos novos pilotos. O presidente voou a bordo do hidroavião modelo Kurtz, pilotado por um oficial da Marinha, por meia hora. Os brasileiros participaram, como vimos, ativamente na evolução tecnológica do avião e dos dirigíveis, porém a participação na guerra foi pequena. Um grupo de 13 aviadores foi enviado à Inglaterra, entre eles Aliatar Martins do Exército e outros 12 oficiais da Marinha. O grupo foi chefiado por Manuel Augusto Pereira de Vasconcelos. Estes cumpriram após treinamento apenas missões de patrulha. Entretanto, faleceu na Inglaterra, na Escola de Aviação de Eastbourne, o tenente da Marinha Eugênio Pozzolo, no choque de aviões, quando realizava um treinamento de voo em grupo com aviões de caça monoplaces Sopwith Camel, no dia 5 de setembro de 1918. Brasileiros em missões terrestres na Primeira Guerra Mundial. Em terra, José Pessoa Cavalcante de Albuquerque comandou um pelotão do 4º Regimento de Dragões do Exército Francês. Este batalhão contava com tanques de guerra. Percebendo a importância do tanque de guerra, José Pessoa escreveu o livro O Tanque na Guerra Europeia. Após a Guerra Mundial, em 1921, o Brasil comprou tanques Renault FT-17, modelo testado em combate na guerra, sendo criada a Companhia de Carros de Assalto. O Brasil também enviou à França uma missão médica militar, composta por mais de 100 homens, civis e militares, dentre eles médicos e chefes de enfermaria. Além da participação dos homens do exército, muitos brasileiros, descendentes de povos dos países europeus, lutaram na Europa pela pátria de seus pais e avós. Um deles, Salvador Frontini, nascido em 1885, no Rio de Janeiro, lutou como subtenente do exército italiano.
e morreu em combate no dia 30 de outubro de 1918, depois de ser atingido por uma rajada de metralhadora. Vale lembrar que a Itália estava no mesmo lado do Brasil durante a Primeira Guerra Mundial. A Guerra no Mar. Uma das mais importantes participações brasileiras foi com a Divisão Naval em Operações de Guerra, DNOG. O governo brasileiro enviou para atuar sob as ordens da Marinha Britânica 8 navios, sendo 2 cruzadores, Rio Grande do Sul e Bahia, 4 contratorpedeiros, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Santa Catarina, 1 rebocador, o Laurindo Pita, e 1 cruzador auxiliar, o Belmonte. O almirante brasileiro escolhido para comandar os 8 navios da DNOG foi Pedro Max Fernando de Frontin. A missão da DNOG foi patrulhar a área marítima entre Dakar, na África, e Gibraltar, na entrada do mar Mediterrâneo. Em 24 de julho de 1918, os navios partiram de Salvador para Fernando de Noronha, e assim prosseguiram a viagem. Na véspera da chegada em Dakar, a divisão foi atacada por um submarino alemão. Um torpedo inimigo passou perto, a cerca de 20 metros do Belmonte. O Rio Grande do Norte, então, contra-atacou com bombas de profundidade. O submarino não foi mais localizado na área e a Marinha Britânica confirmou a vitória brasileira. A gripe espanhola afetou muitos marinheiros em Dakar, falecendo 10 oficiais e 146 praças. Nem todos os navios brasileiros seguiram até Gibraltar, sendo que alguns estavam com problemas mecânicos e outros foram designados para outras missões. No dia 9 de novembro de 1918, o navio britânico Britannia foi torpedado por um submarino alemão e afundou próximo ao cabo de Trafalgar, na Espanha, região do Estreito de Gibraltar. Foi o último navio de guerra britânico afundado, e foi fundado apenas 2 dias antes do fim do conflito. Logo após, no dia 10 de novembro de 1918, chegam os navios brasileiros do Gibraltar, e os marinheiros participam da cerimônia de homenagem aos mortos no Britannia. Um dia depois, em 11 de novembro, finalmente acaba a guerra. Logo após a guerra, o Belmonte ainda localizou 3 minas navais, destruindo 2 delas e levando outra para ser desmontada na Inglaterra. Os marinheiros do Brasil poderiam ter voltado ao país após a epidemia de gripe espanhola, até porque já tinham contabilizado o afundamento de um submarino inimigo, o que seria suficiente para retornar com algum prestígio. Entretanto, com obstinação e coragem, no limite da capacidade operacional, decidiram heroicamente prosseguir e cumprir toda a missão, e cumpriram. E assim, com missões em ar, terra e mar, o Brasil venceu a Primeira Guerra Mundial.